Olá, tudo bem? A nossa receita de hoje é beijinho. E eu uso para fazer o beijinho sempre o coco fresco, que o nosso beijinho ele fica mais saboroso. E aproveitando essa live de hoje, eu quero dizer que o meu propósito para esse ano é ensinar tudo que eu sei. Então, através dessa receita, eu vou estar ensinando o que eu sei. E assim como na cozinha, na confeitaria, a gente tem que ter dedicação. E na nossa vida nós temos que ter dedicação em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa área espiritual, da nossa área mental e do físico. Então, mais do que eu ensinar uma receita, eu quero transformar a vida de cada um por completo. Eu quero ensinar o que eu sei sobre espiritualidade e também como cuidar do físico e como cuidar do emocional. Que nós precisamos estar bem em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos progredir, crescer como pessoas, nós temos que estar bem em todas as áreas da nossa vida. Então, para isso, o meu propósito nesse ano é ensinar tudo que eu sei, para que pessoas se desenvolvam, cresçam e possam progredir. Mas não adianta só a gente aprender uma receita se nós não temos estabilidade nas outras áreas da nossa vida. Então, nós temos que ter uma estabilidade. E Deus, ele diz que se a gente colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, Ele cuida do resto. Então nós temos que, em primeiro lugar, cuidar do nosso espiritual, estar bem com Deus, tirar tempo para conversar com Deus, porque Deus ele é o nosso melhor amigo, nós temos que conversar com Ele, gastar tempo de estar com Ele, saber o que Ele quer para as nossas vidas, saber qual é o propósito dEle para as nossas vidas. Então nós precisamos dedicar tempo, ter tempo de intimidade com Deus, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós só vamos ser felizes por completo quando nós fizermos aquilo que Deus planejou para a vida de cada um de nós. Então, mais que ensinar uma receita, eu quero ensinar você para você ser feliz por completo, para você se encontrar, porque muitas vezes as pessoas estão numa profissão, eles são infelizes, eles não fazem o que gostam. E o nosso trabalho, ele não pode ser um trabalho, ele tem que ser um desfrute. Porque o trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, não pode ser um peso. E, na verdade, a palavra original de trabalho quer dizer tripalo, quer dizer tortura. Então, nosso trabalho não pode ser uma tortura, ele tem que ser algo prazeroso. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus planejou para nós, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, por isso é muito importante, antes de eu querer aprender uma receita, de eu querer aprender uma nova profissão, querer aprender algo novo, eu preciso, em primeiro lugar, cuidar da minha área espiritual, estar bem com Deus, estar conectado com Deus, para saber o que Deus quer para as nossas vidas, o que Ele tem para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, tem que buscar a saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, para esse ano, o que Deus deseja que eu faça. Porque se eu fizer aquilo que Deus planejou para a minha vida, eu vou ser feliz por completo. Eu não vou precisar procurar felicidade no mundo, porque a felicidade vai estar dentro de mim. Eu vou ser realizada. Eu vou fazer aquilo que me realiza. Então, mais do que ensinar uma receita, eu quero ensinar para que sejam pessoas fortes, pessoas corajosas, verdadeiros guerreiros. Então, a primeira área a ser cuidada é a área espiritual, ter um tempo de intimidade com Deus, buscar saber o que Deus quer para as nossas vidas. Segunda parte é na nossa parte mental, que a gente tem que estar bem emocionalmente. Se a gente não estiver bem emocionalmente, nada flui na nossa vida, nós temos que estar resolvido, nós temos que gastar tempo para nós cuidar do nosso emocional, para a gente estar bem equilibrado. E a terceira parte é o nosso físico. Nós temos que ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, então cuidar da vida, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Imagina se nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não cuidarmos do nosso corpo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. E isso influi, a gente tem que ter uma alimentação saudável, comer o que faz bem para o nosso organismo. Não é só uma questão de estética, a gente se alimentar bem para estar magro. Não é estética, mas é por ter saúde. A gente trabalha melhor se a gente vai com saúde, a gente tem um lazer melhor se a gente vai com saúde. Então nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida.
E o meu propósito para esse ano é transformar vidas, é transformar vidas. Tudo que eu aprendi até hoje, eu tenho 16 anos de experiência na confeitaria. Tudo que eu aprendi até hoje, eu quero passar para frente, porque eu não quero ser uma represa. Eu quero ser um rio que transborda em outras vidas, que vidas sejam transformadas. Porque hoje em dia muitas pessoas, às vezes no começo do ano, eles projetam muitas coisas para suas vidas, mas chega no final do ano, tudo ficou no papel, não saiu do papel. Então a gente precisa colocar um propósito e dentro desse propósito colocar metas para que a gente venha atingir essas metas. Então hoje a receita vai ser uma receita de beijinho. Mas a receita, a gente tem que ficar dedicando tempo para cuidar da receita, a gente tem que ficar mexendo na receita, senão vai grudar, vai queimar. E do mesmo jeito é a nossa vida espiritual. Nós temos que gastar tempo com Deus, passar tempo com Deus, porque senão a gente não vai ter intimidade com Deus. E da mesma forma é a gente cuidar do nosso emocional, nós temos que dedicar tempo com o nosso emocional, cuidando do nosso emocional. Do mesmo jeito é do nosso físico, nós temos que se alimentar bem. Se a gente não se alimentar bem, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter vigor de vida. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo por completo. O nosso corpo, ele é uma assinatura de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos alma, corpo e espírito. Nós somos três, assinatura de Deus. Então se Deus fez, ele tem um propósito para cada um de nós. Por que a gente não dedica tempo a descobrir qual é o propósito dele para cada um de nós? Para saber o que realmente nós viemos fazer nesse mundo, qual é a nossa missão nesse mundo. Então, mais que ensinar uma receita, eu quero ensinar tudo o que eu sei para que sejam vidas transformadas, que sejam vidas que venham a transbordar em outras vidas, porque assim o mundo vai melhorar. Não tem como a gente melhorar o mundo sem esperar que outro faça. Nós temos que partir de nós para que nós venhamos a ter um mundo transformado. Por mais que eu venha fazer, não seja muito, mas se uma vida for transformada, já valeu a pena. Então o meu propósito é esse, é transformar a vida esse ano. E eu desejo de todo o meu coração que muitas vidas sejam alcançadas, muitas pessoas venham a conhecer Jesus, a gastar tempo com Jesus, a cuidar do seu emocional, a cuidar do seu físico, não meramente por estética, mas para ter vida saudável, fazer um exercício físico diariamente. Não precisa ser muita coisa, mas vai começando aos poucos, mas ter uma vida saudável, buscar viver bem, ser pessoas plenas. A profissão da confeitaria é uma profissão que a gente tem que ter muita dedicação, tem que ter muito empenho, tem que gostar. E da mesma forma, a gente passar tempo com Deus, a gente tem que amar a Deus, para a gente querer estar na presença dEle, para a gente querer conhecer Ele melhor. Então, a partir de agora, a partir desse ano, nós estamos iniciando o mês de fevereiro, nós temos um ano inteiro pela frente, dá para a gente aprender muita coisa. Vamos crescer junto, vamos aprender junto, porque eu estou disposta a passar todo o meu conhecimento para frente para que muitas outras pessoas sejam transformadas e para que muitas pessoas que às vezes se encontram com depressão, deprimido, infelizes, com vazio existencial, que a minha receita, além de adoçar a vida de muitas pessoas, vem adoçar a alma, ele vem adoçar o espírito, que sejam pessoas verdadeiramente transformadas por completo, que sejam verdadeiros soldados do Senhor, generais do Senhor, trabalhando para o reino, servindo ao reino, porque nós viemos desse mundo para servir ao reino. E o mais importante que a gente tem a fazer é se aproximar do reino, é saber o que Deus quer para cada um de nós. Então vamos para a nossa receita? Deixa eu só arrumar aqui, posicionar um pouquinho a câmera. Só um pouquinho aqui que eu tô ajeitando. Então, para essa receita de hoje, eu vou utilizar aqui uma caixinha de leite condensado, daquelas de 395 gramas, e 100 gramas de coco fresco. Eu sempre uso coco fresco porque a receita fica melhor, fica mais saboroso. E uma colher de margarina, se quiser também dá para usar manteiga. Então é só misturar tudo aqui nessa panela aqui. Aí agora é só levar ao fogo
e mexer sempre até ele dar o ponto de brigadeiro. Agora é só mexer sempre, tem que mexer sempre, não pode parar de mexer. Essa receita aqui, ela rende 25 docinhos tamanho de festa. Tem que ter paciência e sempre mexendo, não pode parar de mexer. Assim como na nossa vida, né? A gente tem que ter paciência e a luta. Tem que sempre mexer para não grudar no fundo, não pode parar de mexer. Demora um pouquinho mesmo. Esse aqui é o ponto, quando eu quero fazer recheio de bolo, tem que ser esse ponto que cai em bloquinho, assim. Esse ponto é de bloquinho, então esse aqui é o ponto para fazer recheio de bolo. Olha, cai em bloquinho. Então, o ponto para fazer o recheio. Para fazer o docinho, eu tenho que deixar ele mais um tempo, porque ele fica mais firme.
Demora mesmo, é normal. No ao vivo é mais complicadinho porque não dá pra cortar a receita, tem que esperar o processo completo. Então aqui agora eu já tenho o ponto para fazer, para enrolar docinho. Ele solta bem do fundo da panela. Não sei se dá para ver bem, ó. Ele solta bem do fundo da panela, olha. E quando eu coloco assim, ele faz um montinho, ó. Ele não espalha. Não sei se dá para ver bem aí. Ele faz esse montinho, ó. Ele não espalha. Então ele tá soltando do fundo da panela, olha. Ele solta bem, ó. Não sei se dá para ver bem aí. Ele tá soltinho. E quando ele coloca, ele faz um montinho assim, ele não se espalha. Então, esse aqui é o ponto para fazer o docinho. Nossa receita tá pronta. É só colocar numa vasilha aqui. Ó, pode ver que ele não se espalha, ele fica esse montinho. Então, esse aqui é o ponto para enrolar docinho, para não ficar muito pegajoso na mão. Então, esse é o ponto certo do docinho. Agora é só esperar ele esfriar bem e modelar os beijinhos. E esse com coco fresco, ele demora um pouquinho mais para dar ponto, porque o coco fresco ele tem mais umidade. Quando a gente usa o coco seco, aí ele dá ponto mais rápido. Mas esse aqui, por causa da umidade, ele demora um pouquinho mais para dar ponta. Mas o sabor é muito melhor, porque ele é fresquinho, né? Então, o leite do coco tá tudo aqui incluído no coco, não é tirado nada do leite. Então, ele fica muito mais saboroso. Agora é só modelar os nossos docinhos. Então, assim como a receita... Deixa eu só arrumar aqui. Assim como na receita, a gente tem que ter dedicação. E na nossa vida a gente também tem que ter dedicação. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter dedicação para a gente aprender. E na confeitaria é muito, a gente tem que usar medida certinha, a gente tem que usar balança, tudo pesado, tem que ser tudo muito calculadinho, porque senão não dá certo. Se a gente vai usar, por exemplo, ovo, às vezes tem um ovo que é maior ou até menor, então a gente tem que sempre ter balança para a gente pesar, para ser tudo certinho. E na vida com Deus também é a mesma coisa. Se a gente não levar tudo certo, obedecendo a Deus, também não dá certo. A gente tem que ser obediente a Deus. E a gente tem que levar certinho o que está na palavra de Deus. Porque a Bíblia é um manual, que lá tem todas as informações que a gente precisa para a nossa vida. Mas a gente tem que seguir certo o que está lá, assim como numa receita, que a gente vai fazer uma receita, a gente tem que seguir certo o passo a passo. Na vida com Deus também a gente tem que seguir certo o passo a passo.
Senão, às vezes, as coisas não acontecem, a gente se decepciona. Muitas vezes é porque a gente não está fazendo o que Deus quer. A gente está fazendo do nosso jeito. E Deus, ele não negocia princípios. Então, a gente tem que sempre fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Até tem uma passagem que, quando Davi foi transportar a arca tem que ser levada, não poderia ser levado, puxado com os bois. E eles foram puxar com os bois, a arca caiu. Agora me sumiu o nome do... Você lembra? Obed-edom. Então ele encostou na arca e daí ele morreu porque ele encostou na arca para segurar. Ele estava levando a arca de maneira errada. A arca não poderia ser transportada com bois, ela teria que ser transportada no ombro. E na vida com Deus é assim, a gente não pode querer mudar como Deus quer, tem que ser como Deus quer. A gente tem que seguir certo como Deus quer, nos mandamentos de Deus. E na receita, ele lembra muito uma vivência com Deus. Na verdade, eu tenho duas grandes paixões na minha vida. A minha primeira paixão é Jesus Cristo. E a minha segunda paixão é a confeitaria. Então, essa é muito similar, se for para a gente ver. A gente ter a experiência de viver com Deus e a experiência da confeitaria. Tudo a gente tem que seguir certo, senão desanda, não dá certo. Não tem como a gente viver com Deus meia boca, fazendo do nosso jeito. A gente tem que fazer do jeito que está na palavra de Deus, que está no manual. Quando a gente compra um aparelho novo, a gente precisa estudar o manual, senão a gente não sabe mexer. E com Deus não é diferente, ele tem um manual. A gente tem que estudar o manual para saber como fazer as coisas, como viver. E naquele manual tem tudo, desde a educação dos filhos, de tudo mesmo. Que a gente precisar tem naquele manual. Mas muitas vezes as pessoas deixam o manual em casa fechado e não olham ele para saber o que está lá dentro daquele manual. Então a gente precisa abrir o manual e conhecer o que está lá. Para que ninguém venha enganar a gente, para que a gente não venha sofrer, se a gente souber mexer bem com o manual. Nós somos criatura de Deus e Ele fez o manual para como cuidar de nós mesmos. Se a gente estudar o manual, a gente vai saber como viver melhor, como ter uma vida saudável. Lá tem tudo para as nossas vidas. Mas a gente precisa, assim como na confeitaria, cuidar dos mínimos detalhes e gastar tempo. Você viu que aqui, quando eu vou fazer uma receita gravada, eu posso cortar a receita, daí colocar pedacinhos, encaixar pedacinho, fica em menos tempo eu consigo fazer uma receita, fica curto o espaço de tempo. Mas para eu fazer no ao vivo, ele demora mais tempo. E às vezes as coisas com Deus é assim também. Não adianta a gente querer uma coisa hoje e achar que Deus vai atender, às vezes leva mais tempo. Então tudo é dedicação, é gastar tempo, é querer saber o que Deus quer para as nossas vidas. Eu sou intercessora, então eu busco muito a ler a palavra de Deus, saber o que Deus quer para a minha vida. Saber o que ele quer que eu venha fazer, para fazer a vontade dEle. Tem que ser a minha vontade, mas combinando com a vontade dEle. Não adianta eu fazer o que eu goste, mas se não for a vontade dEle para a minha vida. Então, eu pensando muito esse ano, eu decidi, na verdade eu já comecei no ano passado, mas decidi focar mais esse ano de ensinar o meu conhecimento para que outras pessoas sejam transformadas. E também ensinar do amor de Deus, porque Jesus ele já me resgatou, ele já pagou o preço no meu lugar. Então eu ensinar esse amor para que outras pessoas venham conhecer Jesus. Eu sofri por 5 anos de crise de ansiedade que eu achei que ia ser o meu fim, que eu ia morrer, que não tinha mais jeito para minha vida. Mas Jesus, ele me resgatou. Quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada. Eu nasci de novo. Mas foi nascer mesmo, porque eu tomava remédio tarja preta para dormir, não conseguia dormir, eu tinha muitas crises. E quando Jesus entrou na minha vida, eu fui totalmente transformada, que eu nunca mais tomei remédio para dormir, nunca mais tomei remédio para crises de ansiedade. Então, em Jesus eu tive nova vida. E eu quero que outras pessoas venham ter vida nova com Jesus, que outras vidas sejam transformadas. Que através do meu conhecimento na confeitaria, as pessoas consigam entender que do mesmo jeito que é na nossa profissão, é na vida com Deus. Tem pessoas que às vezes levam 4 anos na faculdade, ou às vezes até mais, para se formar. E daí quando vai para Deus, às vezes quer num mês, em 2 meses, às vezes gasta tempo, a gente não sabe qual é o propósito de Deus para cada pessoa. Então às vezes não vai acontecer de imediato.
Se vai ir para Jesus, vai acontecer algo. Mas a gente tem que, assim como a gente se dedica na nossa área profissional, a gente tem que se dedicar também na área com Deus. E também no nosso dia a dia, cuidando da nossa saúde, se alimentando bem, tendo um emocional bem estabelecido, porque assim nós vamos ser pessoas resolvidas. Nós não vamos se abalar por qualquer coisa, por qualquer crítica, porque o mundo está muito, às vezes, para criticar as pessoas, mas se nós formos fortes, nós não vamos se abalar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje, tenham gostado dessa live. Vamos tentar trazer, mesmo com o meu pouco tempo que eu tenho, vamos tentar trazendo mais material aqui, falando mais do amor de Deus e tentando combinar a confeitaria com Jesus, vendo que tem muita similaridade entre a confeitaria e na vida com Jesus. Muitas pessoas às vezes acham que ter vida com Jesus às vezes é chato, que nós temos que deixar de fazer muitas coisas, mas não é. Ter vida com Jesus é prazeroso e a gente não deixa nada com pesar. Tudo que a gente deixa é porque a gente acha que não faz mais sentido na nossa vida. Tudo que eu já deixei até hoje não fazia mais sentido na minha vida, então eu não tenho nenhum pesar do que eu deixei de fazer. E eu sou totalmente livre para fazer o que eu quiser. Eu só não faço, tem coisas porque eu não quero mesmo, uma decisão minha de não querer fazer. Então não tem peso de caminhar com Jesus. Tem muita alegria e muito desfrute, porque a gente vê prazer em pequenas coisas da vida. Em pequenos detalhes da vida a gente vê prazer, porque a gente vê que ali tem a assinatura de Deus, Deus criou aquilo ali. Então a gente dá mais valor para a vida, a gente se ama mais, a gente tem mais amor pelo próximo, porque Deus ele coloca isso no nosso coração, para que muitas vidas sejam transformadas. Então o meu propósito é esse, e eu espero que você também estipule um propósito para você nesse ano e venha caminhar comigo, me segue, que você não vai perder tempo, você vai aprender muita coisa, você vai aprender uma profissão nova se você quiser ingressar na área da confeitaria, você vai aprender uma profissão nova, porque eu manjo de tudo na confeitaria, doce, salgado, bolos, eu também desenvolvo receitas fitness, então eu tenho um grande conhecimento nessa área. Então você só vai ter a acrescentar na sua vida se você me seguir. Mesmo que você não queira trabalhar na área, mas para você fazer na sua casa, com seus amigos. Então me segue e vamos crescer junto esse ano. Vamos alavancar esse ano. Mais do que ensinar da confeitaria, eu também quero aproximar pessoas do reino, para que sejam pessoas resolvidas, para que não sejam pessoas que precisam buscar a felicidade no mundo, mas que sejam pessoas que elas podem sim. Nós estamos no mundo, não temos como sair do mundo, mas a nossa felicidade está dentro de nós, nós não precisamos correr atrás da felicidade. A felicidade já está dentro de nós, porque a felicidade, ela não é um momento, ela é eterna dentro da gente quando a gente sabe para onde a gente vai, quem é o nosso Pai, quem nos criou, o que Ele já fez por nós, que preço Ele já pagou por nós. E que Ele nos ama acima de tudo, e que Ele sempre está olhando por nós, e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus esqueceu delas, mas na verdade não foi Deus que esqueceu delas. Foi as pessoas que esqueceram de Deus e se afastaram de Deus. Deus ele continua sempre no mesmo lugar, as pessoas que se afastam dele. Então, às vezes, muitas pessoas culpam a Deus, mas ele não pode fazer nada. É como quando eu tenho um filho, e aquele meu filho, ele cresce, fica maior de idade, ele começa a fazer o que ele quer, eu não tenho mais controle sobre a vida dele. Quando a criança é pequena, eu consigo controlar ela faz o que eu quero, mas a partir do momento que ela fica maior de idade, ela já tem as suas próprias escolhas. Ela não está mais debaixo do meu domínio, eu não posso mais controlar a sua vida. E da mesma forma é com Deus. A partir do momento que nós estamos grandes, se achamos grandes, talvez, Deus não pode mais controlar a nossa vida. As escolhas são nossas. Então, a gente, às vezes, faz escolhas erradas, tem o plantar e o colher. Quando nós plantamos algo que é errado, a colheita vai chegar. Então, que a gente aproveite esse ano que está começando, estamos no segundo mês, né? Para a gente viver um ano diferente, para a gente buscar a conhecer melhor a Deus. Aqui em nenhum momento eu vou tocar em religião, porque a gente tem que focar no centro, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele que pagou o preço, Ele que levou os nossos pecados na cruz. Então nós vamos focar em Jesus Cristo.
em aproximar pessoas do reino. A religião, se alguém quiser seguir a sua religião ou mudar de religião, esse é o Espírito Santo que vai colocar no coração de cada um, de escolher cada pessoa ir para onde ela vai ou ela deixa de ir. Eu estou aqui só como um instrumento de Deus, eu não escolho nada para ninguém. Então, por esse motivo que eu não vou falar de religião, só apenas vou falar do amor de Deus e de Jesus Cristo, porque Ele sim que pagou o preço no nosso lugar e Ele que pode nos salvar, remir os nossos pecados. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. É um mundo novo para mim, estou começando também, não tenho muita experiência nesse ao vivo, porque no ao vivo é mais complicadinho, né, do que você gravar ali, poder editar, poder cortar onde quiser. Espero que vocês tenham gostado. Deixe então no comentário se gostou dessa receitinha nossa de hoje. Receitinha combinada, né? A receita combinada com o amor de Deus e combinada também com uma vida saudável, um emocional saudável também, um completo, né? Corpo, alma e espírito, tudo completo, saudável, para a gente poder progredir, crescer, caminhar, alavancar. Né? E se for da tua vontade querer ingressar na área da confeitaria, então vamos seguir junto. Ou se você quiser só aprender para fazer em casa, para fazer com seus amigos, então vamos caminhar junto esse ano. Então é o meu convite que eu deixo aqui para quem quiser caminhar junto comigo. Espero que vocês tenham gostado, então vamos ficando por aqui e temos mais aí futuramente, mais lives e mais receitinha e mais o amor de Deus para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos, tchau, tchau!